Olha aí, pessoal, que coisa, né? Vocês já viram aquele meme certamente, né? Rola muito no Twitter e tudo mais. Jesus enviando a Janja dizendo o seguinte: vá, Janja, destrua o governo do Lula, né? Então, não sei se ela foi enviada por Jesus realmente para essa missão aí, mas que ela está prejudicando o governo do marido, isso aí nós não temos qualquer tipo de dúvida, né? Então, já está causando todo um mal-estar, aliás, está causando desde a época das eleições, diga-se de passagem, na base aliada do Lula, a questão da atuação da Janja aí junto do seu marido, junto do presidente da República, né? Muita gente acredita que ela está exercendo um papel que não lhe cabe como primeira-dama, né? Então, inclusive, aí parece que o Lula sugeriu que a Janja substitua aí depois da sua cirurgia, que será no final desse mês, se eu não me engano, né? Será que isso é viável? Será que não? O fato é que o Lula está até alterando aí a sua agenda presidencial para atender às demandas de sua esposa, que está com o filme mais do que queimado, diga-se de passagem, né? Então vamos dar uma olhada aqui na história, na questão, no caso Janja, e ver se ela de fato aí pode ser uma arma da direita contra o próprio Lula, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, não é? Então nós sabemos muito bem que a Janja não é exatamente uma pessoa muito carismática e com um apelo popular muito grande. Na verdade, ela tem uma baita de uma cara de entojada e as coisas que ela faz acabam aí repercutindo muito mal, causando um mal-estar aí entre a base aliada do Lula e arranhando um pouco a imagem do Molusco, se é que ele tem alguma imagem para preservar a essa altura do campeonato, né? Mas ainda assim, ela tem um grande poder dentro do governo Lula, algo que não era de se esperar de uma primeira-dama, que isso não é um cargo oficial, né? Não existe cargo de primeira-dama, isso aí é algo acidental, uma consequência da eleição do marido dela, e não algo aí que ela tenha, de fato, um poder para exercer como isso e tudo mais, um cargo mais figurativo, né? Mas, de fato, ela tem sim algum poder e talvez até mais do que se esperaria aí no governo do marido dela. Qual que é a questão recente aí, né? O Lula causou uma surpresa, então, com o seu gabinete ministerial aí, anunciando que vai adiar em um dia aí a viagem da comitiva dele ao Rio Grande do Sul. Para que ele quer fazer isso? Para que a Janja possa acompanhar também essa comitiva e estar lá no Rio Grande do Sul. A ideia é a seguinte, né? O pessoal sabe que a Janja ficou muito queimada por conta daquela dancinha na viagem lá da Índia, naquele namastê da Janja e tudo mais. Eles sabem que ela ficou muito queimada, querem dar para a Janja, então, a possibilidade de ir lá no Rio Grande do Sul, então fazer a viagem aqui é para justamente prestar o socorro presidencial lá às cidades que foram atingidas pelo ciclone extratropical, aquela questão toda da tragédia ambiental e etc, né? Então, como ficou muito feio para a Janja isso alguns dias atrás, agora eles querem que ela possa ir lá para de fato limpar a sua barra junto do povo gaúcho, das vítimas lá dessa tragédia, né? Qual que é o ponto em questão que o pessoal acabou levantando aqui, a base aliada do Lula? O Lula já está muito mal nessa história, porque quando aconteceu a tragédia, o Lula foi lá para a viagem do G20, sendo que no passado ele desmarcou uma reunião, uma viagem dele para a reunião do G20 por conta de uma tragédia também, só que no Nordeste. Então ele não estava nem aí para o que aconteceu no sul do país, foi lá para a reunião do G20, chegando lá a Janja fez a sua dança do Namastê, dançando em cima aí da tragédia alheia, né? Então a coisa já estava ruim para o Lula naquela época. Aí quando o Lula voltou para o Brasil depois de vários dias lá na Índia, fazendo toda aquela politicagem dele no G20, ele não foi direto para o Rio Grande do Sul como se esperava que ele fizesse. Não, ele fez outras viagenzinhas ali próximas, resolveu problemas dele aí e partiu novamente para o exterior, dessa vez para Cuba, para fazer uma escala antes da reunião da Assembleia da ONU lá em Nova York. Então ele foi para Cuba, foi para Nova York e depois disso aí retornou para o Brasil vários dias depois da tragédia ter ocorrido, né? Nem botou o pé lá no Rio Grande do Sul e agora então
tinha planejado uma viagem lá para o Rio Grande do Sul com a sua comitiva para anunciar um programa de recuperação das cidades, coisas do tipo aí. E agora, depois de todo esse tempo que ele passou, que ele demorou para fazer então essa viagem presidencial à zona, ao local afetado aí pela tragédia, agora ele vai adiar em um dia essa sua viagem ainda para esperar a sua primeira-dama comparecer também para que ela possa ir junto. Você acha que isso vai pegar bem para o Lula, esse atraso aí, mais esse atraso, né, em lá estar junto com as vítimas da tragédia? Pois é. Então, o pessoal do Palácio do Planalto está preocupado com esse tipo de ação aí. Essa especificamente fez acender o sinal amarelo ou talvez já vermelho na cabeça desse pessoal. Por quê? Porque a Janja já tem um grande grau aí de protagonismo na presidência da República e com essa cirurgia do quadril do Lula que vai acontecer em breve, ela vai assumir a agenda do marido. Então imagina só como a Janja não vai deitar e rolar nessa história. Você sabe certamente, talvez você se lembre, né, melhor dizendo, que a Janja tem um gabinetezinho ali, lá no Palácio do Planalto, perto da sala do marido, e tem funcionários à disposição dela. Para quê? Apenas para ficar bajulando a imagem dela, fazendo publicações nas redes sociais, esse tipo de coisa aí. A grande verdade é que a Janja se dá uma importância muito grande e ela tem um sonho aí de não ser uma primeira-dama, ela quer ser uma rainha consorte do Brasil. Por isso que ela tem toda essa necessidade de luxo. Os móveis do Palácio do Planalto, que ela queria porque queria que fossem adquiridos, coisas luxuosas, essa coisa de viajar com o marido para baixo e para cima, estar presente ali o tempo todo, para ficar em hotéis de luxo, transitar em carros de luxo com motorista particular, comer em restaurantes de alto nível, enfim, ter uma vida de rainha mesmo. É isso que ela quer, é isso que ela gosta e também estar junto das esferas do poder. É por isso que a Janja fica se intrometendo nas reuniões que o Lula faz com líderes internacionais. Uma coisa vergonhosa, vexaminosa, né? Fica querendo aparecer nas fotos oficiais e tudo mais. A gente sabe que a Janja, então, tem esse gosto, esse apreço pelo poder. Ela quer estar junto das esferas do poder para ser uma rainha consorte do Brasil no final das contas, né? Então, o papel de primeira-dama não serve para ela. Ela quer muito mais, ela quer ter muito mais poder nessa história. Então, por conta desse reagendamento aí da viagem para o Lula, 4 ministros e representantes de outros 2 ministérios e 3 bancos estatais precisaram remarcar a sua agenda, remarcar os seus compromissos aí para quinta-feira por conta do adiamento aí da viagem do Lula, tudo por causa da Janja, né? Olha só que coisa, os ministros têm que se virar, alterar a sua agenda por conta da agenda aí da primeira-dama, né, da rainha consorte do Brasil. E aí você pode se perguntar, será que a Janja não percebe que isso pega muito mal e que ela está prejudicando a esquerda no final das contas com essas suas atitudes arrogantes, pedantes e esse gosto extremo pelo luxo? Certamente ela sabe disso, mas ela não se importa. Por quê? Por que ela não se importa com a esquerda? Por que ela não está nem aí para a base aliada do Lula? Porque o Lula não se importa com a esquerda, nem com sua base aliada, nem com o seu partido. O Lula quer apenas o próprio poder. É natural que a sua primeira-dama, que a sua rainha consorte, também haja da mesma forma. É exatamente isso que se espera dela, porque é o que o marido dela faz o tempo todo. O Lula não tem um pensamento aí de movimento de esquerda, uma base de esquerda, um partido forte, garantir o partido aí para que a esquerda se mantenha de forma definitiva no poder. Lula não planeja uma sucessão eleitoral, nada disso. Olha só, o Lula chegou a 20 anos no poder pela primeira vez. Que grande nome da esquerda surgiu desde então? Foi criado por ele para o substituir em algum momento? Não existe ninguém. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff nunca foi uma opção. Ela foi colocada ali por uma necessidade e por muito pouco ela não foi derrotada nas eleições. Acabou até sofrendo um impeachment também, dado o seu pouco tino político, né? Então o Lula não sabe criar sucessores e ele não quer, porque ele é um líder, né? Um comandante socialista, comunista. Você se lembra aí de quem que o Stalin criou para ser o seu sucessor? Obviamente não. Esses caras são paranoicos, eles não querem que ninguém tenha poder, que ninguém cresça aí do ponto de vista político, porque isso pode comprometer a sua própria permanência no poder, eles podem acabar sendo substituídos aí mais cedo do que eles gostariam. Então nenhum deles cria um substituto. Isso obviamente vai fazer com que a esquerda morra junto com eles, né? Geralmente é o que acontece nesses casos aí. É tão verdade que não existe ninguém, nenhum nome na esquerda capaz
de unir a base eleitoral do Lula atual, que o pessoal do STF teve que soltar o Lula para fazer com que o Bolsonaro fosse derrotado nas eleições. Não tinha um mísero nome da esquerda capaz de fazer isso, tiveram que tirar o Lula de trás da jaula para colocá-lo novamente ali na disputa eleitoral para que ele ganhasse então do Bolsonaro, porque o cara realmente não está interessado em criar uma sucessão, criar um substituto, formar uma base de esquerda sólida no país. Ele quer apenas a manutenção do seu próprio poder, e é isso que a Janja também quer, também deseja. E a verdade é que isso é muito bom para a direita como um todo, porque isso queima o filme do pessoal da base do governo, do próprio PT e do Lula também de quebra, né? Isso é tão verdade que a gente não vê ninguém da esquerda defendendo a Janja, pelo menos não de forma efusiva, saindo em defesa dela em público e tudo mais, porque o pessoal da esquerda já sabe que ela é um problema para eles, né? Ela é uma pedra no sapato da própria esquerda. E é aquela questão, o que nós da direita achamos isso? Achamos isso muito bom. Espero que a esquerda continue errando nesse aspecto, né? Você sabe, quando o seu inimigo está errando, você não deve avisá-lo disso. Espero que eles continuem dando espaço, dando margem para a Janja aí continuar prejudicando o governo do Lula, porque, convenhamos, ela é um dos grandes trunfos que nós temos na atualidade. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.